Olá, pessoal. Mais um episódio do nosso projeto Vida Feliz. E hoje o tema é um tema bastante delicado. Vamos falar sobre a aceitação das pessoas como elas são. Ô, coisa difícil. Bom dia, Martinha, querida. Como sempre, está presente, consegue estar ao vivo, que bom. E nós estamos iniciando a nossa semana com expectativas muito boas. Bom dia, meu primo querido, sempre entrando aí também ao vivo. Esse é um tema muito interessante e extremamente difícil. Aceitar as pessoas como elas são. Bom dia, Zé Ricardo. Bom dia, Luísa. Vocês, queridos, conseguem estar ao vivo aí conosco. Iniciando a semana, refletindo, pensando um pouco na vida. Bom dia, Lurdinha, amiga de longa data, lá dos tempos de Souza Guiar, né, Lurdinha? Muito bom, gente. Então, o nosso tema hoje é aceitar as pessoas como elas são. Talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa vida, sem dúvida nenhuma, né? Até porque, primeiro, que somos absolutamente diferentes uns dos outros, em primeiríssimo lugar. E há uma... Fala, Franco, querido. Então, como somos muito diferentes uns dos outros, isso não é muitas vezes suficiente para fazer com que nós entendamos isso. E de uma forma talvez inconsciente, mas às vezes de forma consciente, nós criamos uma expectativa de que as pessoas precisam ser, precisam agir, precisam pensar da maneira que nós agimos, pensamos, falamos, enfim. Então isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque, obviamente, em função dessa diversidade infinita de características, de personalidades, isso pode gerar em nós sentimentos tipo frustração. Não conseguirmos que aquelas pessoas, ou aquelas ideias, aquela maneira de ser, elas sejam de acordo com o que nós entendemos que deva ser. E, naturalmente, isso também vai gerar conflito. Se nós não tomarmos o devido cuidado, nós vamos viver em conflito. Tá sem som? Oh, meu Deus. Não, acho que não. Até porque eu acho que o som aqui, Franco, ele não depende de mim, não. Luísa, tá sem som aí também, Luísa? Oi, meu amor, Maria Ângela, bom dia. Então, vamos lá. Então, a partir do momento que nós não conseguimos que o nosso entorno seja da maneira que nós desejaríamos que fosse, né? Além da frustração, isso está com som. Que eu acho que o Facebook está com som. Tá no Facebook também. Tá lá no Facebook também. Então, voltando aqui. Então, da mesma maneira que essa diversidade, né, ela pode gerar frustração, ela pode gerar conflito também. Porque naquele afã de nós querermos que as coisas sejam da nossa maneira, da maneira como nós entendemos que deva ser, né, acaba que isso pode gerar conflitos, né, e pode criar situações muito desagradáveis entre as pessoas, né? E o que é pior, acaba gerando o que? Um afastamento. Então nós podemos, em função de não aceitarmos as pessoas como elas são, acaba que nós podemos até mesmo nos afastar por essa intolerância, por essa incapacidade de aceitar as pessoas como elas são. Então, um fundamento que seria básico é sempre lembrarmos-nos
de que somos espíritos, que já tivemos várias experiências anteriores a essa atual. E hoje o que nós somos é um somatório de todas essas experiências que fazem com que hoje sejamos o que somos. Então, muitas vezes, nós não consideramos esse aspecto. Não consideramos que aquela pessoa que está tendo aquela atitude, ou que tem aquele pensamento, aquele raciocínio, aquela compreensão, aquilo tudo é fruto de uma consequência de ações, até mesmo dentro dessa própria existência atual. Né? Como é que muitas vezes a gente quer exigir que uma pessoa tenha a visão que de repente eu tenho, ou nós tenhamos, se ela teve, por exemplo, uma educação completamente diferente daquela que eu tive? Ela cresceu num meio, às vezes, completamente diferente do meio onde eu cresci. Então, estou dando apenas um pequeno exemplo. Para que nós levemos sempre em consideração essa gigantesca diversidade de gostos, diversidade de características, diversidade de personalidades. Né? Então, quando a gente não tem esse tipo de postura, a gente, de forma inconsciente, ou às vezes até mesmo conscientemente, a gente vai exigir que as pessoas tenham um comportamento de acordo com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver a vida. Então, naturalmente, vai crescer em nós aquela ação de intolerância. Né? Então, todos nós somos o que somos. Né? Então, cabe a mim, né, tentar conviver com essa diversidade. E não me sentir abalado, não me sentir frustrado, não me sentir até muitas vezes agredido, violentado, pelo fato de uma pessoa ter uma ideia, ter um comportamento que seja diferente daquilo que eu entendo que seria o, entre aspas, certo ou correto. Isso é muito difícil. Como eu falei aqui no começo. Bom dia, Nildete. Como eu falei no começo, isso talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem na vida. Porque é algo até natural da nossa parte. Bom dia, Marcelo Nunes. É algo até natural da nossa parte que nós queiramos que tudo que está acontecendo ao nosso redor esteja sob o nosso controle. Então, para estar no nosso controle, é preciso que as coisas andem da maneira como nós achamos que elas devam andar. É difícil isso, não é? Porque quando aparece alguma coisa muito diferente do que a gente entende que deva ser, se nós não tomarmos cuidado, vai crescer em nós aquilo que eu falei. Primeiro frustração, depois pode haver o conflito e pode até mesmo haver o que? O afastamento. Beleléu, queridona. Que pena que está sem som, acho, aí no Instagram. Então, isso é fato. Isso faz parte da... eu não sei porque está mudo aqui no Instagram, uma pena. Eu não sei porque está mudo no Instagram. Alguma coisa aconteceu aqui. Mas, enfim, vamos seguir. Depois eu boto esse vídeo aí no Instagram. Então, a gente precisa, no entanto, ter um cuidado. A gente precisa ter um cuidado. Deixa eu ver se de repente aqui... Vê se está com som aí agora, por favor. A gente precisa também ter um seguinte cuidado. Aceitar que as pessoas são assim não quer dizer, né, concordar com aquela maneira das pessoas. Isso é uma coisa interessante a ser considerada também. Aceitar não é concordar, né? Então, todos nós temos o direito de sermos o que somos. Isso é fato. Todos nós temos o direito de ser o que somos, né? Agora, é óbvio
que existem alguns comportamentos, algumas atitudes que elas são realmente ilícitas, são comportamentos assim maléficos, até mesmo criminosos. Então, quanto a isso, não há o que questionar, né? Ou seja, são atitudes extremas que fazem muito mal, a maneira de ser daquelas pessoas fazem muito mal ao grupo social do qual elas fazem parte. E que podem até mesmo serem criminalmente julgadas. Agora, as questões nossas, a nossa maneira própria de ser, impacta mais ou menos positivamente ou negativamente as pessoas ao nosso redor. Então a gente precisa entender que nem sempre nós vamos estar com pessoas que vão pensar que nem a gente, que vão agir que nem a gente. Então isso faz parte do processo da convivência social. Então, todos nós temos o direito de ser o que somos. Mas o que acontece hoje, dentro especialmente das redes sociais, é que se aparece alguém que tem uma atitude, que tem um comportamento que seja diferente, essa pessoa é crucificada, essa pessoa é adjetivada das mais variadas maneiras, coisas até mesmo agressivas, grosseiras, só pelo fato daquela pessoa ter um comportamento, ter uma ideia, ter uma opinião diferente do que uma outra tem, ou às vezes de um contexto geral. Não é isso que acontece? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Até porque todos nós gostamos de ser respeitados. Nós queremos ter a nossa maneira de ser respeitada, né? É claro que algumas formas, alguns tipos de comportamentos, eles são muito desagradáveis. Eles geram desconforto para muita gente. Obviamente que a gente sabe disso, né? Então nós sabemos que a nossa ação, ela impacta o nosso meio ambiente, o nosso entorno, né? Então, repito, existem pessoas cuja maneira de ser é muito desagradável. Se possível, nós podemos até mesmo, por compaixão, nos colocarmos à disposição, tentarmos fazer com que aquela pessoa entenda que aquele comportamento está gerando desconforto, mal-estar, até mesmo prejudicando o contexto onde ela vive. Se for possível, não há como nós impormos a nossa maneira de entender e viver a vida. Não tem como. É importante que a gente sempre lembre disso, porque senão nós vamos estar sempre em conflito, vamos estar sempre brigando com as pessoas, vamos estar sempre sofrendo de certa forma. Por quê? Aquela pessoa, aquela situação, aquele contexto, ele está diferente daquilo que eu entendo que deva ser. É difícil, né? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas esse exercício da aceitação de que somos espíritos nos mais variados graus de evolução, dos mais variados tipos de comportamento, esse exercício de aceitação, ele passa a ser fundamental para que nós não fiquemos doentes, nós não fiquemos frustrados, nós não fiquemos irritados. Se a gente for parar para pensar quantas vezes nós nos irritamos exatamente por isso, por não conseguir entender que aquela pessoa é daquele jeito e talvez não vá mudar. Talvez não vá mudar. Então, se eu não consigo ter, de alguma maneira, a condição de, com todo cuidado, com toda compaixão, de todo carinho, fazer com que aquela pessoa entenda que supostamente ela está tendo um comportamento inadequado, eu é que preciso mudar a minha maneira de enxergar, de ver aquela situação para o meu próprio bem-estar.
É difícil isso, né? Mas é absolutamente necessário, porque nós vivemos isso absolutamente todo dia, todo instante, dentro da nossa própria casa. Todos nós somos muito diferentes uns dos outros. Então, procuremos ter essa condescendência, procuremos ter esse olhar compassivo. Não é fácil, eu sei que não é, mas os nossos temas aqui, nenhum deles é muito tranquilo, é muito fácil. Tá bom, gente? Na próxima semana não estarei com vocês, vou estar num lugar que um fuso horário vai complicar um pouco o nosso... tá mudo, estou sabendo que está mudo aí, Guilherme, uma pena. Não vou poder estar com você na semana que vem, né? Mas estaremos sempre em contato. Mais para frente a gente volta com o nosso Vida Feliz. Tá bom? Uma pena, né, Maria Elise está sem som, não sei por que ficou sem som aqui no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus.